Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. O vídeo que a gente vai bater mó papo, gente, mó papo. Hoje nem é aquele maqui fala, hoje nem vou ficar me arrumando, que você já deve ter enjoado que eu sempre me arrumo do mesmo jeito. Então hoje nem tem arrumação. Hoje vai ser só bate-papo respondendo perguntas. E assim, na verdade vai ser respondendo perguntas diferentes, porque não vai ser só respondendo perguntas, coisas da minha vida. Vai ser dividindo lições, dividindo aprendizados com vocês, coisas que eu já aprendi. E querendo ouvir o lado de vocês também, né? Então, sempre vocês muito fofas, comentando bastante. Então, vai ser assim, trocando experiências, tá bom? Sobre umas perguntas que eu achei aqui na internet, que na verdade era uma tag, né? Uma tag, sei lá, acho uma tag. Enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo de bate-papo, troca de experiência, conversa, relatos pessoais, acho que você vai curtir esse vídeo. Aí você já deixa um like pra mim e vambora. Vou começar com essa pergunta aqui, gente, ó. Qual é a melhor memória que você tem de quando era criança? Eu vou confessar pra vocês que eu não tenho tantas memórias de quando eu era criança, porque eu tive uma infância um pouquinho presa. Não era uma criança que saía muito, passeava muito, brincava muito, sabe? Eu fui uma criança que brincava muito em casa, com as minhas bonequinhas, meus bichinhos. Então eu não tinha, assim, não tive aquela infância tão legal de andar de bicicleta, tanto que eu não sei andar de bicicleta até hoje. Enfim, ter aquela infância divertida, né? Mas a melhor lembrança que eu tenho foi quando eu tinha por volta dos 7 anos. 7 anos, acho que era 7 anos cravado mesmo, porque foi um Natal. E eu sei, eu já era bem grandinha, mas eu ainda tava acreditando em Papai Noel. E foi o primeiro ano, com 7 anos mais ou menos, né? Eu tava aprendendo a escrever, né? Nessa faixa, 6, 7 anos entrando na escola. E a minha mãe falou pra eu escrever uma carta pra Papai Noel. Que se eu escrevesse essa carta e colocasse no meu sapatinho na janela, Papai Noel ia realizar. E o que tinha acontecido? Eu tinha ido ao centro da cidade com a minha mãe e tinha visto um quebra-cabeças. E eu fiquei encantada, eu queria aquele jogo. Porque, eu quero quebra-cabeça, quero brincar disso. Nunca tinha tido um quebra-cabeça. E minha mãe foi e jogou essa, muito da esperta, né? Escreve a cartinha pro Papai Noel. E aí eu fui lá toda bonitinha, gente, escrevi a cartinha. E, assim, tem várias coisas que me lembram desse momento, mas resumindo, né, eu escrevi a cartinha muito feliz, coloquei, dobrei bem bonitinha, botei na minha sandalinha e coloquei no parapeito da janela. E essa janela, que era do quarto da minha mãe, que era o único quarto da casa, ela dava assim pra rua, pra uma varandinha, na verdade, né, dava pra uma varandinha que tinha do lado de fora da casa, que é onde tinha um tanque, que a gente usava pra escovar os dentes, lavar roupa, esse tipo de coisa, porque o nosso banheiro era bem pequenininho e não tinha pia. Então, eu lembro que deixei lá o sapatinho na janela, crente que Papai Noel ia passar pra buscar. E fui escovar os dentes pra dormir. Isso na noite de Natal mesmo, né? E aí eu lembro que quando eu tava escovando o dente, eu olhei assim pelo espelho, né, na frente, e refletiu a janela e eu vi um pacote, né, um embrulho de presente. Gente, eu tremia toda. Eu corri, entrei e falei assim, mãe, tem alguma coisa na janela, mas eu tô com medo de ir lá por fora, né? Porque já tava escuro, tava de noite. Eu falei, posso ir pelo seu quarto? Ela, pode. Mas eu imagino minha mãe querendo rir, né, ali na minha inocência. E, gente, quando eu fui na janela, tinha um presente pra mim. Tinha um presente pra minha irmã também, que pra quem não sabe, eu tenho uma irmã que a gente tem quase a mesma idade, é 1 ano e meio de diferença. Gente, eu abri aquilo com uma felicidade tão grande, mas tão grande, e era um quebra-cabeça. Não era o que eu tinha visto, até porque não foi Papai Noel, né? Então a pessoa que me deu não sabia qual eu tinha visto. Mas assim, era um quebra-cabeça. Eu lembro que na época era um quebra-cabeça e um Tamagotchi. Não sei se vocês lembram o que era o Tamagotchi, mas é aquele bichinho virtual que era um bichinho que se alimentava, dava comidinha pra ele e tal. Como se fosse um bonequinho de aplicativo hoje em dia, né? Gente, eu fiquei a felicidade, assim, que eu me tremia. Então é um momento, acho que foi o momento mais feliz da minha infância, que eu não consigo esquecer. E eu lembro que a minha mãe, eu abrindo aquilo com aquela alegria, aquela felicidade, vendo aquilo. E a minha mãe falou assim, agora você acredita que Papai Noel existe? E eu mandei um bem grande, assim, bem feliz, assim, eu acredito. Eu fiquei até emocionada, porque quem botou o presente pra mim não foi nem meu pai, nem minha mãe, foi meu irmão. E meu irmão, ele sempre foi, assim, um paizão pra mim e pra minha irmã, sabe? Eu me emociono falar dele porque ele é uma pessoa muito boa. E eu nunca vou esquecer de como ele teve essa sensibilidade, essa delicadeza, de como ele me fez feliz naquele dia, naquele presente. E então, por que eu quis contar essa história?
além de ser a memória da minha vida. Porque se você tem um irmão, às vezes menorzinho, não sei a idade de quem tá assistindo, eu sei que tem muitas senhoras também aqui, né? Mas que passe, assim, né, às vezes pra geração, como os irmãos podem ser importantes na nossa vida, podem marcar positivamente a nossa vida, mudar nosso jeito de ver o mundo. Meu irmão hoje é um grande herói na minha vida, é uma pessoa que eu admiro acima, assim, de muita gente. É um ídolo mesmo, de verdade, pra mim, sabe? Uma pessoa que eu tenho um amor incondicional, uma admiração incondicional e uma pessoa que, cara, eu só tenho elogio, eu não consigo achar um defeito pro meu irmão. Eu sou completamente feliz e grata a Deus por tê-lo na minha vida. E saibam que ter irmãos é a coisa mais gostosa e feliz do mundo. Então, se você tem um irmão, eu desejo do fundo do coração que vocês tenham uma relação muito boa. E que se tiver algum probleminha, se você tem um irmão com quem você tá meio brigado, tá meio triste, se Deus puder tocar no seu coração agora para você repensar um pouco sobre como você recebeu um presente de Deus por ter um irmão, quem sabe, né, pode ser um começo de uma nova relação assim entre vocês. A próxima pergunta que eu escolhi é: com o que você mais implica na vida? Eu acho que o que eu mais implico na vida, e é o que me faz às vezes ficar muito chateada com as pessoas e sabe, não conseguir aceitar esse tipo de comportamento, são as pessoas que deixam pra ser feliz amanhã. Como assim? Sempre coloca trabalho em primeiro lugar ou qualquer outra obrigação em primeiro lugar e não consegue separar um tempo para ser feliz e para se dedicar às pessoas que ela ama e que a amam também. Porque, gente, a vida também não é só a gente fazer coisas para nos agradar, mas também agradar pessoas que nos amam, né? E não só as que a gente ama, porque tem algumas pessoas na nossa vida que nossa, são 200% pra gente e a gente não consegue ser 30% para essa pessoa. Nossa, eu acho que Deus vai te dar em dobro, com certeza, se você for uma pessoa boa pra alguém que mereça também, sabe? Um pouquinho do teu amor, um pouquinho do teu carinho. Então, assim, pessoas que nunca conseguem deixar um tempo para as amizades, para a família, nunca conseguem visitar o pai, visitar a mãe, sempre tem trabalho demais, sabe? Sempre tá cansado demais, ou sempre tem outros planos e não vai dar, tem outra coisa para fazer e vai deixando, às vezes, as pessoas de lado, a família de lado, a própria felicidade de lado, sabe? Às vezes você quer fazer uma coisa que você tem muita vontade, você tem vontade de fazer uma pequena viagem, tem vontade de fazer um passeio. Ah, mas eu não posso porque eu vou trabalhar, eu não posso porque esse dinheiro aqui eu vou fazer uma reforma na minha casa. E vai sempre deixando a vida passar, a felicidade passar, as oportunidades passarem, como se tivesse sempre o amanhã. Só que às vezes não tem. Sabe? Eu sei que a gente pensa assim, às vezes na vida como uma coisa infinita e vai postergando tudo, como se sempre tivesse oportunidade para fazer de novo aquilo em outro momento, mas infelizmente a gente não tem essas oportunidades infinitas. Então eu implico muito com isso, com pessoas que não conseguem abrir mão das coisas nem por um momento, sabe? Sempre precisam estar muito certas e muito sérias. Nossa, tem pessoas que eu amo na minha vida, mas que eu sempre vou implicar com isso, porque são muito assim, pragmáticas, sabe? Não consegue, às vezes, soltar um pouquinho as rédeas das coisas e tentar ser feliz espontaneamente, fazer uma coisa simples, sabe? Então eu implico muito com isso, tá? Porque eu nunca vou colocar sempre assim em segundo plano a minha felicidade ou a felicidade das pessoas que eu amo. Então é mais uma liçãozinha. A próxima é: se você pudesse reviver um momento, qual seria? Eu reviveria o show do Roberto Carlos, que eu fui com a minha mãe. Eu fui a 2 shows dele na vida. O primeiro eu fui sozinha, foi muito bom, mas eu acho que não foi tão bom quanto ter ido com a minha mãe, né? E foi uma realização de sonho. E com certeza eu queria reviver, porque não pretendo ir novamente, porque é bastante caro, então foi mais pra realizar o sonho, sentir a emoção. Eu senti e tô completamente realizada, graças a Deus, porque até a Rosa conseguiu pegar. Tem vídeo aqui no canal, se você nunca viu. Eu vou tentar deixar ele na descrição desse vídeo aqui, mas eu falo sobre ter realizado o sonho da minha vida, que foi ter ido ao show do Roberto, né? Que pra quem não sabe, o Robertinho, para os íntimos. Brincadeira. Eu sou muito fã do Roberto Carlos desde criança. E uma coisa assim que eu consegui desentalar do peito foi ter essa coisa do merecimento, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade em me presentear com as coisas mais caras, porque eu sempre fiquei muito presa à ideia assim do mas isso é muito caro, mas isso aqui é muito dinheiro, vou ter que trabalhar o mês inteiro e isso aqui não vai ser quase meu salário e tal.
Mas entra muito na questão do merecimento também. Eu sei que a vida é um equilíbrio. A gente não pode o tempo todo também pensar, só se vive uma vez, eu mereço. Porque senão também a gente se enrola. Tudo é um equilíbrio. Então acho que nem esse tipo de pensamento é saudável, nem o meu pensamento era saudável. Que era nunca me permitir nada, sabe? Nunca fazer uma pequena viagem, nunca ir a um show, nunca comprar uma coisa mais cara. Como se eu não merecesse, não pudesse ter aquilo ali. Era como se eu me sentisse culpada por estar vivendo aquilo ali. Então, como eu nunca tive uma situação financeira assim de esbanjar, também nunca passei fome, graças a Deus. Mas assim, eu me sentia meio culpada de ter tido uma infância pobre, de ter uma situação financeira um pouco mais limitada e me permitir um gasto grande. E, gente, o show do Roberto é um gasto grande. É R$800 o ingresso, sabe? É muito dinheiro. Porque gente, é 2 horinhas de show. É uma noite. Então, é muito dinheiro. Mas era um sonho, era um momento que eu merecia viver. Sabe? É isso que eu coloquei na cabeça pra ter ido ao show. Eu pensei assim, cara, eu mereço viver isso aqui. Eu deixo de fazer tanta coisa na minha vida que vocês não têm noção, sabe? Às vezes, para comprar uma coisa assim de R$100, aquilo pra mim foi pensado tantas mil vezes. E então, assim, eu acho que isso também é prejudicial pra gente. A gente também merece algum mimo de vez em quando, né? Como eu falei, tem que ter equilíbrio. Mas a gente também merece. Então, ter tirado esse sentimento de culpa, de não merecimento e ter ido ao show me fez tão feliz, mas tão feliz. E com certeza eu queria reviver esse momento. São as 3 coisas que eu preciso fazer e não faço. Não sei se eu vou lembrar de 3, mas 2 com certeza já tá na ponta da língua. Já lembrei da terceira. A primeira é academia. Eu já cheguei até a me matricular, fui 1 a 2 semanas e desisti. Eu preciso, gente, eu sou muito dura. Sabe aquela pessoa que pra baixar, ai! Então, assim, eu não faço atividade física nenhuma, nem caminhada. E não pode ser assim, gente, principalmente quando a gente vai envelhecendo. Eu já passei dos 30 anos e sem atividade física vai começar a acontecer um monte de coisa com o teu corpo. Principalmente essa coisa da gente se sentir cansada, se sentir fraca, ter dores, né, nas articulações. Então, assim, com certeza eu preciso tomar vergonha na cara, fazer uma atividade física ou entrar na academia. Tirar a carteira de motorista. Preciso fazer isso com certeza. E a terceira é andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta. É uma coisa também que, toda criança aprende brincando e como eu não tive essa infância, como eu falei pra vocês, né, muito animada, então foi uma coisa que eu nunca aprendi, tá? Então, é uma coisa simples, eu acho que depois de adulto não deve ser tão difícil, porque as bicicletas parecem menos assustadoras. Então, são 3 coisas que eu tenho vontade de fazer. Então, se você também não sabe alguma dessas 3 coisas, quem sabe esse não é o nosso ano para iniciar pelo menos uma delas. Essa aqui, o que mais te incomoda na sociedade? Eu acho que de tudo, atualmente, o que mais me incomoda na sociedade é o ego. Porque, gente, o ego é o que acaba levando a vários outros problemas, né? Problemas de relacionamento, guerras, né? O ego, ele acaba te deixando ambicioso demais, prepotente demais, arrogante demais, violento, né? O ego é essa coisa da gente sempre se colocar em primeiro lugar, sempre querer ser mais certo, melhor do que o outro. E eu vou levar isso até para um exemplo bem básico, bem simples assim da vida, que são a reação das pessoas quando vê algo sobre outras pessoas. Como elas sempre querem se sentir melhores, maiores. E como eu percebo essa questão do ego, gente? Eu acho que eu mexi na câmera. Pelo excesso de crítica que eu vejo a nossa sociedade atual tecendo sobre outras pessoas. É uma necessidade de se autoafirmar o tempo todo, sabe? De estar sempre mostrando como você é melhor e maior do que o outro, como você entende mais do que o outro. Então eu acho que essa necessidade de sempre estar expondo ali uma crítica, sabe? Sempre estar falando como o outro envelheceu, como o outro tá mudado, como o outro engordou, ou então que você sabe fazer aquilo ali, ou que você faz aquilo ali de um jeito melhor. Eu acho que muito disso é ego. E se não for bem trabalhado, isso se torna um veneno, sabe? Porque você acaba jogando assim terra na felicidade do outro. Então eu acho que muitas dessas críticas que a gente vê na internet hoje em dia tem a ver com ego, da pessoa ter essa necessidade de brilhar mais do que o outro, de ser maior do que o outro. Então muitas vezes as pessoas falam, é só a minha opinião. Pô, será que é a tua opinião ou será que é teu ego?
Se você fosse começar um boato, qual seria? Espalha pra todo mundo que perfume nacional é muito melhor que perfume importado. Porque às vezes eu acho que uma verdade se torna verdade de tantas vezes que ela foi repetida, sabe? Porque, caramba, gente, como as pessoas vão tecendo, assim, esse tipo de comentário mesmo, né? De boato sobre uma coisa e como isso pega de uma legitimidade, né? Então, hoje em dia é super consagrado que perfume importado é melhor do que perfume nacional. Ninguém para pensar que isso é uma coisa variável, que vão ter importados muito melhores que muitos nacionais, mas também vão ter nacionais melhores que muitos importados. Então não dá pra gente generalizar e falar que sempre isso vai acontecer, sempre os importados vão ser melhores que os nacionais. E tem gente que acredita nisso com uma veracidade, assim, que ela até ri da tua cara se você falar que um perfume nacional é bom como um importado. Isso é verdade, isso é real, acontece aqui. Tem gente que vem aqui quando eu faço um vídeo assim, esses nacionais são melhores que muitos importados. A pessoa vê, kkkk, faz-me rir. Aí eu penso assim, caraca, como ela tem a mente pequena, cara. Então isso tá muito ligado a como as pessoas disseminam essas informações. Então vamos levantar esse boato? Espalha pra geral, nacional é melhor que importado. Se você pudesse criar um novo feriado que não existe, qual seria? Eu vou pegar um dia que já existe e transformaria ele num feriado, o Dia dos Professores, gente. Tinha que ser feriado! Ninguém tinha que trabalhar Dia dos Professores. Que era pra gente descansar, assim, numa alegria mesmo, de que todo mundo sabe que é nosso dia e tá todo mundo ali batendo palma pra gente, é o ego aí. Porque eu acho que, cara, é uma classe que merecia tanto ser mais reconhecida, né? Então, eu acho que seria muito bacana se o Dia dos Professores fosse feriado. E para fechar, se você pudesse se lembrar de apenas uma lição para levar para sua próxima vida, qual seria? Essa lição seria não deixar que os meus planos e a minha felicidade e a minha vida estejam ligadas 100% a de outra pessoa. Porque quando a gente deixa a nossa vida ficar 100% amarrada de outra pessoa, e essa pessoa vai embora da nossa vida, a gente perde 100% da nossa vida, dos nossos planos, das nossas metas, e a gente cai muito fundo. E isso é muito traumático, gente. Eu passei por isso uma vez, passei por isso 2 vezes. E aí, então, eu aprendi a nunca mais ligar os meus planos, a minha felicidade e os meus sonhos 100% a alguém. Não tô falando pra você se tornar uma pessoa fria, solitária, egoísta, não. Mas não 100% mais entregue a ninguém, sabe? Ter alguma coisa que seja sua, só sua e dependa de você e de mais ninguém. E aí você vai ter pelo menos uma parte da sua vida que só depende de você. Você não vai poder culpar ninguém se der errado, sabe? E você vai poder se sentir orgulhosa se der certo. Então, é essa lição que eu levaria pra vida e que eu deixo pra cada um de vocês. Uma lição, gente, parece que eu sou muito madura. Mas é assim, na brincadeira aqui no jogo, né? É uma lição que eu gostaria de... Nossa, eu amaria levar essa lição comigo e pra outras pessoas. E se tivesse uma outra vida, voltar já com essa lição. Porque eu acho que ela é mais importante de tudo que eu já vivi hoje em dia. É não deixar que ninguém determine como vai ser o meu amanhã. Sabe? Que a partida dela não me faça chorar como se fosse o fim da minha vida. Tudo bem chorar de saudade, tudo bem chorar de tristeza, mas não chorar como se fosse o fim da sua vida, sabe? Então, essa é a lição. E essa foi a nossa brincadeira de hoje, tá? De bate-papo, de perguntas e respostas. Eu quero ver os comentários de vocês também sobre o que a gente conversou aqui hoje, para ver o que tocou vocês, o que vocês acham disso. Onde eu posso estar errada também, né? É muito difícil estar errada, mas tô brincando. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Um beijão bem carinhoso, especial pra vocês. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.